Tudo bem com você? Tranquilo? Eu sou o professor Elton. Hoje nós temos aqui o PET Complementar Volume 3 de Matemática. É o PET do primeiro ano do ensino médio. E vamos corrigir as semanas 3 e 4. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, deixa o like aí no vídeo. Se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Agora, se você quiser saber mais a respeito dos PETs complementares, é só acessar o link que você encontra na descrição do vídeo. Então a gente vai corrigir as semanas 3 e 4. Então, está aqui a primeira atividade, exercício número 1. Construir o gráfico da função f abaixo. Então, f de x é igual a x mais 1, se x for menor que menos 2. E f de x é igual a 2 menos x, se x for maior ou igual a menos 2. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y. Então, y é igual a x mais 1. Se o x for menor que menos 2. E o y é igual a 2 menos x, se o x for maior ou igual a menos 2. E vamos construir, então, uma tabelinha para depois poder construir o gráfico. E nessa tabelinha, a gente vai, então, escolher valores para x e determinar o y correspondente. Só que o x tem que ser menor que menos 2. E menor que menos 2, eu tenho aqui o menos 3 e o menos 4. Só que de menos 2 para menos 3, eu tenho uma lacuna aí, né? Tenho o menos 2,5, menos 2,1. Eu tenho que incluir esses números. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que não pode ser o menos 2, tem que ser menor que menos 2. Só que eu irei utilizar o menos 2 para saber onde começa o meu gráfico. Só que esse cara vai ser um intervalo aberto. Ou seja, ele não vai fazer parte do gráfico. Vamos ver o que acontece? Olha só, se o x for menos 2 mais 1, menos 1. Se o x for menos 3 mais 1, menos 2. Se o x for menos 4 mais 1, menos 3. Localizando esses pontos. Então, menos 4 e menos 3. Então, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E menos 3. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Então, ligando aí os dois valores, nós temos esse primeiro ponto. Segundo ponto, menos 3 e menos 2. Então, menos 3 e menos 2. Então, ligando aí esses dois valores, nós temos o segundo ponto. Menos 2 e menos 1. Então, menos 2 com menos 1. Só que esse ponto não pertence ao gráfico, então vai ser uma bolinha aberta. E a gente sabe, então, que o gráfico vai começar ali. E vai vir para baixo. Vai ficar desse jeito a nossa primeira parte. E vamos agora para a segunda parte. Então, vou construir novamente uma tabelinha. Vou escolher valores para x e descobrir o y. Só que o x tem que ser maior ou igual a menos 2. Então, pode ser o menos 2 e maior que menos 2, menos 1 e 0. Então, se o x for menos 2, como tem um menos aqui, menos vezes menos mais 2, 4. Se o x for menos 1, menos vezes menos mais 2 mais 1, 3. Se o x for 0, 2 menos 0, 2. Vamos localizar esses pontos? Então, 0 e 2, 0 e 2, marco 2. Menos 1 e 3, então menos 1 e 3, então está aqui em cima. E menos 2 e menos 4, então menos 2 e 4, né? Então está aqui em cima. E aí o gráfico começa nesse ponto e vai para cá. Beleza? Podemos destacar aqui o seguinte. Tudo acontece no x menos 2, olha só. A gente tem um gráfico antes e um gráfico depois, né? A gente tem um gráfico quando o x for menor que menos 2 e um gráfico quando o x for maior ou igual a menos 2. Então, essa foi a questão número 1. Descendo um pouco mais, nós temos aqui a questão número 2. Vamos ter um outro gráfico para ser construído, só que agora é um gráfico dado por 3 sentenças. Então, vamos fazer parte a parte, tá? F de x é a mesma coisa que y, então y vai ser igual a 2x. Se o x for menor ou igual a menos 1. Então, vou construir uma tabelinha.
e vamos atribuir valores para x e encontrar o y correspondente. Só que o x que eu vou utilizar tem que ser menor ou igual a menos 1. Então pode ser o menos 1 e menor, eu vou pegar simplesmente o menos 2. Se o x for menos 1 vezes 2, menos 2. Se o x for menos 2 vezes 2, menos 4. Então, menos 1 e menos 2, menos 1 e menos 2. Então, está aqui menos 1 e menos 2. E menos 2 e menos 4. Então, menos 1, menos 2 e menos 4. Então, dá para ter uma ideia aí da primeira parte, né? A primeira parte vai começar nesse ponto e vai descer. Então, essa é a primeira parte. Vamos para a segunda parte. Segunda parte, vou colocar ela aqui em cima. Y é igual a x ao quadrado, se menos 1 menor que x, menor ou igual a 2. E vamos então para a tabelinha. Bom, eu tenho que escolher valores de menos 1 até 2. Então, eu vou pegar o menos 1. Então, só para registrar aqui, eu vou escolher valores para x e determinar o y. Então, eu vou pegar o menos 1, 0, 1 e 2. Pode ser o 2? Pode, porque aqui tem o sinal de igual. Pode ser o menos 1? Não. Não pode ser o menos 1. Então, vai ser um intervalo aberto. Beleza? Então, vamos lá? Se o x for menos 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1, expoente par positivo. Se o x for 0, 0 ao quadrado dá 0. Se o x for 1, 1 ao quadrado, 1 vezes 1 vai dar 1. Se o x for 2, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, menos 1 e 1, intervalo aberto. Então, menos 1 com 1, intervalo aberto. 0, 0, está aqui o 0, 0. 1 e 1, então 1 e 1. E 2 e 4. Então, 2 e 4. 4 aqui em cima. Bom, não dá para formar uma reta, então é uma curva, né? Então, está aqui nossa segunda parte. E a terceira e última parte, y é igual a 2 menos x. Se o x for menor que 2, só que aqui não é menor que 2, aqui é x maior que 2, tá? X maior que 2. Então, tabelinha. Então, nós temos quais valores para x? X tem que ser maior que 2. Maior que 2, a gente tem aí um 3, um 4, por exemplo. Mas eu vou usar o 2 também. Lembrando que ele vai ser um intervalo aberto, né? Eu preciso utilizar ele para saber onde começa o meu gráfico. Então, se o x for 2, 2 menos 2, 0. Se o x for 3, 2 menos 3, 1. Ou melhor, menos 1. Se o x for 4, 2 menos 4, menos 2. Então, 2 e 0 aberto. 2 e 0 aberto, marco 2, então ele vai ser aberto. Vamos reforçar ele aberto aqui. Então, ele vai ser um intervalo aberto. Depois, 3 e menos 1. Então, 3 e menos 1. Depois, 4 e menos 2. Então, aqui está o 4 e o menos 2. E aí, ligando esses três pontos, nós temos a terceira parte. Então, está aí o nosso gráfico dado por 3 sentenças. Continuando, nós temos mais um gráfico para ser construído. A questão número 3. Então, construir o gráfico da função f. Então, novamente, y igual a menos x. Vamos direto ao ponto, né? Y igual a menos x. Se o x for menor ou igual a 0. Bom, menor ou igual a 0. Então, tabelinha. Vamos escolher valores para x e descobrir o correspondente em y. Então, menor ou igual a 0, eu vou pegar o 0 e o menos 1. Se o x for 0, vai ficar 0. Se o x for menos 1, menos vezes menos mais, então vai ficar 1 positivo. Então, tem aqui o 0, 0, tá aqui o 0, 0, e menos 1 e 1. Então, menos 1 para x, 1 para y. E aí dá para a gente ter
a primeira parte. Vamos agora para a segunda parte. Então, está aqui em cima, y é igual a 2 elevado a x. Se o zero for menor que x, menor ou igual a 2. Então, tabelinha. Vamos escolher valores para x e calcular o y correspondente. De 0 até 2, então vou pegar aqui o 0, o 1 e o 2. Lembrando que não pode ser o 0, porque não tem o sinal de igual, então intervalo aberto. Então, se o x for 0, 2 elevado a 0, 1. Se o x for 1, 2 elevado a 1, vai ficar 2. Se o x for 2, 2 ao quadrado, 4. Vamos localizar os pontos. 0 e 1 aberto. 0 para x, 1 para y, só que é o intervalo aberto. 1 e 2, então 1 para x, 2 para y. 1 e 2, aqui é menos 1, aqui é 1. E 2 e 4. 2 e 4. Não forma uma reta, então é um pouco curvo mesmo. Então essa é a nossa segunda parte. Vamos agora para a terceira e última parte. Y é igual a 1. Se o x for maior que 2. Tá? Então aqui é o sinal de maior. No material no Drive já está corrigido. Beleza? Tabelinha. E vamos escolher então valores para x e calcular o y correspondente. Como tem que ser maior que 2, eu vou usar o 2 e maior que ele eu vou pegar o 3 e o 4. Só que não pode ser esse 2, então ele vai ser um intervalo aberto. Se o x for 2, o y é 1. Se o x for 3, o y é 1. Se o x for 4, o y também é 1. É a chamada função constante. Então, 2 e 1 aberto, 2 e 1 aberto. Depois, 3 e 1, 4 e 1, e assim por diante. Então, nós temos aqui uma reta na horizontal, que é constante para y igual a 1. Beleza? Assim a gente encerra as semanas 3 e 4. Se você quer ter acesso às semanas 1 e 2, é só clicar no card que aparece logo acima. Qualquer dúvida, coloca nos comentários e até a próxima.